Faço um adendo aqui em relação aos cristais. Cristal vem do grego kristallos, que significa luz congelada. E o nosso Cristo, o nosso Jesus, era a luz personificada. Então, realmente, é uma analogia que faz todo sentido. Eu volto em 2020. 2020, eu já era terapeuta holístico há alguns anos. Fui muito feliz nessa área. Fui bem sucedido nessa área. Vivi muitas alegrias. Vivi um tempo de prosperidade. Passei por muita coisa boa. Mas o que acontece? De repente, veio uma catarse. Eu comecei a ficar deprimido. Aconteceram algumas situações na minha vida. E eu comecei a me sentir como aquele soldado romano daquele tempo. Eu comecei a sentir que eu era menosprezado, eu comecei a sentir que eu não tinha importância, comecei a ter uns pensamentos bem viajantes, assim, bem sem sentido, do tipo, aquele homem fala que, eu sou engenheiro, eu sou advogado, todo mundo bate palma, eu sou terapeuta holístico, então você não vale nada. Eu comecei a ter essas viagens, assim, comecei a achar que aquilo realmente estava acontecendo comigo, e comecei a entrar numa espiral de depressão. Aí veio a espiral de para baixo de prosperidade. Começou a acontecer muita coisa ruim na minha vida naquele momento. E veio a pandemia, veio um monte de coisa, e eu me senti um miserável. Eu larguei a terapia holística. Não conseguia mais trabalhar e descobri que eu estava com um tumor no cérebro. Eu tinha um tumor benigno, um meningioma, na membrana cerebral, que estava numa região muitíssimo delicada, próxima ao nervo óptico esquerdo, que se crescesse mais 1 milímetro, eu poderia ficar cego, para o lado do nervo óptico. E se crescesse mais um pouco para cima, ele poderia envolver uns nervos que poderiam me causar um AVC. Então, os médicos sugeriram uma cirurgia para tirar aquele tumor e não esperar ele crescer, para eu, com uma idade mais avançada, não ter tanta saúde para fazer uma cirurgia daquela. Então, acabei aceitando, fiz aquela cirurgia. Hoje eu tenho várias placas e pinos de titânio espalhados pelo meu crânio, um cristaloterapeuta cheio de titânio na cabeça. E fui trabalhar em outra área. Foi bem a cirurgia, eu me recuperei. Embora tenha perdido parte do meu olfato, tenho muito menos do que os outros humanos de nossa espécie. E fui trabalhar em outra área. E com os anos, a coisa foi voltando na minha mente. Foi voltando. E eu resolvi reativar minha página do Instagram. Aquela luz foi voltando, aquela energia foi voltando aos pouquinhos, até que agora eu volto à atualidade mesmo. Eu morei em Portugal o ano passado, foi por isso que eu conheci a Cris, né? Foi lá que eu conheci a Cristina Sá, do Pontos de Luz, e ela me convida para adentrar nessa iniciativa, desse coletivo terapêutico. Vamos deixar isso em off, vamos manter nosso contato, e em breve você vai ver como sua vida vai mudar, e você vai adentrar essa luz de novo. Ok, voltei para o Brasil em agosto, se não me engano, e a partir dali eu quis retomar. Em Portugal eu cheguei a trabalhar também como terapeuta holístico, cheguei a atender online, no norte de Portugal, em Setúbal também, que eu morei em Setúbal, atendi fisicamente num local, mas ainda não estava firme. Então, quando eu volto em agosto, eu quis retomar, com muita dificuldade, com muitos problemas, mas eu quis retomar, e aos pouquinhos eu fui retomando, mas eu ainda sentia aquela energia que eu falei, que eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar só para a gente entender, me sentindo um miserável. Aquilo ainda ficava em mim, ainda não conseguia me livrar daquilo. E aí, quando chega em janeiro, o que acontece? De repente, eu sinto coceira no corpo todo, vermelhidão, febre de 40 graus, que não passava nem com nenhum remédio, minha garganta infeccionou, fechou, eu mal conseguia falar. E, para fechar com chave de ouro, de repente, as articulações do meu corpo se fecharam. Dores intensas, agudas, principalmente nos braços. No começo, mas depois foi para as pernas.
E o que aconteceu? Eu perdi o movimento das duas pernas. Eu fiquei sem andar 2 dias. Eu tive que ser levado de ambulância de madrugada, de cadeira de rodas. Perdi o movimento das pernas. Fiquei internado 23 dias no hospital, quase todo esse tempo sem laudo, até descobrir que eu estava com uma doença, eu tenho uma doença autoimune, que é a doença de Still, que é um tipo de artrite reumatoide. Muitíssimo provavelmente a mesma coisa que eu tive há 2.000 anos. E muitíssimo provavelmente pelo mesmo sentimento que me fez reverberar no campo físico, né? Eu me sentia, né, não vou repetir a palavra, mas eu me sentia muito mal e me sentia para baixo. Então, nesse momento, eu entendi que precisava mudar a minha vida. Aí vem umas lições. Gente, não basta ser espiritualista, não basta ter conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu tenho 40 anos, são 40 anos de espiritualidade. Isso não me impediu de sentir um monte de coisa ruim, de cair milhões de vezes, de perder a fé, de ter doença, de me distanciar de Deus, me distanciar de Jesus. A única coisa que realmente fez mudar a minha vida foi dizer sim para essa energia crística, ao Mestre Jesus. Aí eu comecei a tentar entender quem era esse mestre que o meu próprio mestre chamava de mestre. Eu comecei a adentrar nesse mistério. Jesus passou a ser um mistério para mim. Eu comecei a lembrar da minha vivência encarnatória, onde eu estive ao lado dele, e comecei a buscar respostas, mas de uma forma da qual eu nunca busquei antes. Eu adentrei aquele mistério e eu queria respostas. Lembrei do porquê que meu mestre me batizou, meu mestre Talabate, no caso, porquê que ele me chamou de Filipo, no meu batismo. E eu adentrei o mistério, como todo bom escorpiano, que adora um mistério. Resolvi adentrar isso e tentar entender como mudar a minha vida através da energia crística do Mestre Jesus. E nesse momento, eu acabo tendo, portanto, a minha segunda revelação, a segunda parte dessa minha encarnação, da qual eu não tinha notícias da continuação durante muitos anos. Naquele momento, que eu ajoelho no chão chorando porque o mestre foi preso, eu decido largar tudo. Eu decido largar o meu emprego, o meu cargo, o exército, eu decido largar tudo e seguir a Jesus. Essa foi a minha decisão depois do impacto que eu sofri ao ver aquele mestre preso e depois passar por tudo aquilo que ele passou. Então eu decido largar tudo, só que havia um problema. Eu era romano, então não era simples assim. Se eu, como um romano, como membro de um exército romano, chego e falo assim, agora eu sigo esse mestre que vocês crucificaram e mataram como criminoso. O que ia acontecer comigo? Eu ia ser também crucificado, torturado e morto. E não ia conseguir seguir o plano de seguir os ensinamentos e propagar os ensinamentos de Jesus. Então, eu acabo tendo uma reunião com alguns discípulos dele mais próximos, apresentei a minha vontade, o meu plano, e junto com eles a gente traçou um plano, e assim eu tomei uma decisão. Eu mudo o meu nome para Felipe. E eu vou embora. Eu fujo daquela região e comecei a ir mais em direção às regiões mais em direção à Grécia e Turquia. Mudei meu nome para Felipe. Passo a dizer que eu sou grego, porque eu falava o latim, mas eu também falava grego. Passei a falar o aramaico. E então eu me passei por um grego chamado Filipe, que transmitia os ensinamentos de Jesus, propagando as boas novas para as pessoas daquelas terras mais para o lado de lá, da Grécia e da Turquia. E assim foi seguindo. Porém, por que eu escolho o nome Filipe? Porque Jesus teve muitos discípulos, muitos alunos, muitos estudantes, admiradores e os apóstolos. E os apóstolos, cada um bebeu na fonte de Jesus, mas cada um tinha a sua forma de se expressar, de falar, de se comunicar, tinha a sua própria cultura. E cada pessoa que gostava de Jesus
bebia na fonte de Jesus, mas ela tinha uma inclinação por algum jeito diferente de entender e explicar sobre Jesus. E eu admirava muito um cara chamado Filipe, que era o apóstolo Filipe. E eu gostava muito do jeito dele. Então, pela admiração que eu tive por ele, eu me batizei a mim mesmo de Filipe e fui embora, né? E, inclusive, tem, né, registros arqueológicos não comprovados, que são os apócrifos, né? Existe o texto de o Evangelho de Filipe, e é através do Evangelho de Filipe que a gente começou a saber mais sobre Maria Madalena, porque é ele que comenta mais da existência e da proximidade de Maria Madalena com Jesus Cristo. E eu gostava muito dessa situação. E Filipe era o único que era discípulo direto de João, de São João Batista. Ele era discípulo direto e foi o próprio João, né, que encaminha ele para Jesus. E, curiosamente, dos 12 apóstolos, Filipe é o único que possui um nome grego. Isso é curioso. Os outros não têm nomes gregos, só o Filipe. E como eu falava grego, gostei do Filipe, me batizo de Filipe e vou embora. E aí eu parti para o mundo para poder desbravar esse mundão, que era tudo que eu queria também, desbravar, e viver uma vida abençoada e conectada ao Mestre Jesus. Cristo me curou através do sol que ele se tornou na minha vida. Eu sinto hoje Jesus como um sol gigantesco nas minhas costas, que brilha e afasta todas as nuvens escuras, turvas, indecisas. E essa luz está me trazendo saúde, prosperidade, bem-aventurança, muitas bênçãos. E eu quero convidar vocês a sentir essa energia também. Ela está aqui agora e ela está ao alcance de todos, não importa onde vocês estejam, internet, em qualquer lugar do mundo. Essa energia é acessível a todos os confins desse universo pela onipresença do Mestre Jesus.